vídeo eu comentei com você a respeito desse condomínio e comentei também que a construtora customizou, modificou várias das plantas. Para você ter uma ideia, são 23 plantas diferentes, mas elas não são 23 plantas exclusivas. O que vai acontecer? Algumas delas são adaptações, ou melhor dizer, upgrades de outras. E esse é um exemplo. Se você voltar aqui no canal, vou colocar o link, você vai ver que eu mostrei essa casa para o Rodrigo e para a Patrícia no começo deste ano, num condomínio da mesma construtora, só que em Clermont, e a opção desta casa que eu mostrei para eles era uma casa térrea. Aqui eu vou te mostrar ela com 2 andares. E para que você tenha uma noção prática do que vai acontecer, eu vou te dar 5 pontos customizáveis de ordem estrutural que você pode escolher nessa casa. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. O que é a minha intenção? Eu vou, ao mesmo tempo que mostrar para você, caminhando pela casa, vou também mostrar na planta quais são as opções que você pode mudar. E o meu primeiro ponto vai ser o quê? Eu entrei pela porta principal, tenho um quarto com um banheiro completo, não é uma suíte, mas eu posso fazer o seguinte. Neste ambiente que a construtora fez como um flex room, e na minha planta ela estava como um flex room e agora ela está como um terceiro quarto, tá? Eu vou ter uma parede fechada nesta posição, eu perco essas 2 portas de acesso e vou criar uma nova porta de acesso para esse quarto, onde eu tenho esse linen closet. Com essa modificação, o que acontece? Eu antes tinha quase uma suíte aqui embaixo nessa posição, agora eu vou ter uma porta de quarto aqui, uma segunda porta de quarto aqui e o banheiro que vai servir ambos. Eu, na minha experiência e com os meus clientes, percebo que cada vez mais esse ambiente, da forma como a construtora fez na casa modelo, é muito necessário, porque é um escritório, eu tenho um ambiente reservado de trabalho. E a gente sabe que hoje em dia muitas pessoas estão trabalhando de casa. Então, minha percepção, a grande maioria das famílias vai manter esse formato como está. Não vai usar o terceiro quarto. Até porque você vai ver que no andar de cima a gente tem mais quartos. Nós já vencemos o assunto escritório. Chegamos aonde? Na minha cozinha, sala de estar e sala de refeições. Aqui é o segundo ponto que eu posso alterar e de uma forma grandiosa. Como você está vendo, aqui eu tenho uma sala de estar com 3 janelas nessa posição e uma porta de correr que dá acesso ao lanai, a uma área externa coberta, porém eu tenho uma coluna aqui, estrutural. E eu posso fazer com que essa coluna e essas janelas sejam transportadas para cá. O que acontece? Eu fico com um ambiente retangular muito grande. É uma área imensa de confraternização, refeições, enfim, fica muito grande. Minha percepção, você fica com uma área grande de ar-condicionado, porém você fica com uma área muito pequena de lanai coberto. Você só vai ficar com essa posição estreita aqui. Quando eu falo que você fica com uma posição estreita de lanai coberto, significa que você perde a tua posição da Summer Kitchen. Então, particularmente, eu não acho essa uma opção flexível. Eu acho você acaba perdendo um grande benefício da casa, que é ter um lanai grande coberto. A gente tem uma terceira opção. E essas opções aqui eu acho que são extremamente importantes e delicadas, que tem que ser muito bem pensadas. O que eu posso fazer? Eu posso colocar portas de correr nesta posição e manter aquelas 2 portas de correr. O que isso melhora para mim? O fluxo, o acesso. Eu particularmente gosto desse conceito, eu gosto dessa proposta, porque eu não perco a minha claridade,
Eu evito um trânsito de pessoas que começam a abrir várias portas ao mesmo tempo e ter muita gente entrando por diferentes lugares. Então, essa é a minha forma de ver. Porém, você vai ter uma terceira opção ainda, que é o seguinte, que daí talvez fique interessante, tá? É o Zero Corner Sliding Door. O que isso vai significar? Daí sim eu vejo sentido. Eu não vou ter essa coluna e as minhas portas de correr vão abrir totalmente em ambos os lados e daí sim, aí eu tenho uma integração entre a área externa e a área interna que faz sentido. E antes de eu continuar, deixa aqui nos comentários o que você faria, qual que é a melhor sensação, qual que é a tua percepção de qual seria a melhor planta para o teu estilo de vida, se abrir tudo, não ter essa coluna nessa posição, se seria agora trazer essa parede para cá e daí eu só teria esse lanai estreito e não teria uma Summer Kitchen, ou se você manteria da forma como está. E agora o próximo ponto é esse ambiente externo aqui, a opção de eu ter o lanai coberto. Tá? Na planta só me aparece como se eu tivesse esse lanai aberto, mas eu acho que tem alguma coisa que não está batendo, tá? É bem provável que a possibilidade seja ou eu não tenho esse pedaço do lanai, só tenho ele até aqui, ou eu tenho ele em L completo. E agora eu vou voltar a planta para a origem, tá? Como ela está aqui. E eu vou falar sobre um tema que é sempre confuso pro cliente. Existe sempre uma dúvida aí, que é a respeito da cozinha gourmet. A cozinha gourmet é um upgrade ou é uma mudança estrutural? A cozinha gourmet é uma mudança estrutural. Ela deve ser escolhida, se houver essa opção, na hora da assinatura do contrato. Por quê? Porque quando a gente fala da parte elétrica, ela muda completamente na cozinha. Quando eu tenho um fogão normal, eu só vou ter uma tomada aqui. Quando eu faço essa escolha de ter o meu micro-ondas e o meu fogão elétrico separado do meu tampo, né, do meu cooktop, o que acontece? Eu vou ter que ter uma tomada que puxa mais energia na posição do fogão, eu vou ter que ter duas tomadas que puxam mais energia nessa posição. Isso certamente altera dimensionamento de disjuntor, painel elétrico, por isso que deve ser escolhido na assinatura do contrato. E agora, antes de eu falar do quinto e último ponto que eu tenho de opção estrutural numa casa como essa, eu queria chamar atenção para a decoração. Eu não sei se você percebeu ou se você tem a mesma sensação que eu, mas a forma como a construtora decorou essa casa modelo me remete a um estilo coastal, que a gente chama aqui, que é um estilo litorâneo sem ser náutico. Ele é um estilo fresco, você entra aqui, a casa é muito leve, as cores usadas são delicadas. Eu tenho a opção que eles colocaram ali de backsplash, que parece um azulejo hidráulico, que enfim, ela ficou delicada, bonita e agradável de estar. Tá? Mas lembrando que eu estou comentando sobre a decoração. E agora eu vou te mostrar a quinta e última opção de ordem estrutural que você pode escolher nesta planta. O que vai ser? A gente entra, nós temos o quarto, então essa é a suíte principal, ela está localizada no piso inferior. Super espaçosa, de novo, a forma como eles decoraram deixa a casa fresca, agradável, leve, tem bastante materiais orgânicos, mas sem ser pesado, tá bem bonito. Então, quando eu venho para o banheiro, o que acontece? Esse daqui é uma das opções, tá? Onde eu tenho um box longo, grande, vou chamar de duas janelas, mas ou seja, duas entradas de luz, né, tanto natural e não, e eu vou ter
a opção de escolher um rain shower, ou seja, né, um chuveiro de chuva, sendo literal, e a opção do segundo chuveiro aqui. Então eu tenho dois misturadores, eles acertaram aonde colocar, eu não me molho para poder iniciar meu banho. Eu gosto que a gente tenha aquela janela lá em cima. Eu não sei se você vai lembrar, mas certamente naquele vídeo que eu gravei em janeiro com o Rodrigo e com a Patrícia, o banquinho que você vai ver que está na parede, próxima ao chuveiro, naquela casa eles não pensaram, eles colocaram na entrada. Então não fazia sentido, porque o que quer que eu fosse fazer eu estava muito longe da água, né? Hoje aqui nessa posição eles colocaram tanto o nicho de shampoo, sabonetes no lugar certo, como o banquinho. Você tem a opção de escolher como está desse formato, lembrando que os azulejos, toda essa parte de acabamento é uma escolha também, são valores adicionais, mas a outra opção seria eu ter uma banheira mais ou menos até aqui e um box menor nessa posição. E essa casa, da forma como ela está, ela tem 2 andares, 2.946 pés. Ela está configurada com 2 quartos no andar de baixo e 2 quartos no andar de cima, sendo que a suíte principal está lá embaixo, logo a lavanderia também está lá embaixo. Então ela tem 2 andares, 4 quartos, 3 banheiros e 2 vagas de garagem. O valor base dela é de 645 mil dólares. O que eu sempre comento e o que eu vejo que está sendo uma constante. O valor adicional para você ter, o valor final da casa seria, né, eu somar o lote, o valor do lote, as mudanças estruturais e as mudanças de acabamento. Esses 3 itens eu tenho visto que a razão tem sido de 15% do valor do imóvel. Então essa casa de 645, se você adicionar 15%, seria mais ou menos o valor final dela com todas as mudanças necessárias. Baseado nesse cálculo médio, a casa passa de 645 para 741 mil dólares. E com tantas opções disponíveis, tantas variáveis, entra em contato comigo que eu te ajudo a escolher a melhor casa de acordo com as tuas necessidades de ordem física e também orçamentária. E se você tem qualquer dúvida, se você quer saber mais sobre esse empreendimento ou se você quer saber mais sobre outras regiões e outros empreendimentos em Orlando, entre em contato comigo por mensagem, por e-mail ou por WhatsApp. E eu te vejo no próximo vídeo.